Oi, pessoal. É, Quero aproveitar esse livro aqui, né, de novo, o do Quito, o The Greeks, no que ele fala sobre a polis. Ele observa que para essa palavra grega não há uma tradução nossas línguas modernas. Traduzir a palavra polis por cidade ou por estado é inadequado, porque a ideia de cidade, a ideia de estado, é, são ideias de instituições, né? Ou de demarcações políticas, né? Polis era uma outra coisa. A polis tinha a ver com as tribos. As tribos que existiam antes das polis, né? As tribos elas existiam pela reunião de famílias. As tribos se caracterizam pela, pelo olhar, por um olhar ou outro e olhar para a terra. O que o outro está fazendo que ajuda a nossa vida aqui na tribo, ou o que o outro está fazendo que atrapalha a nossa vida aqui na tribo, como está a terra, como está o tempo? Será que ele está permitindo? Será que ele vai permitir uma boa plantação? Ou não? Será que está muito seco? E as nossas defesas? Em que ponto elas estão fortes? Em que lugar elas estão fracas e tem que melhorar? E quem pode ir lá e melhorar? Reforçar aquele ponto da defesa. Aí de novo volto a olhar para os outros, que são conhecidos, né? A polis, então, ela tem, ela é uma vivência junto com os outros e na Terra em que as coisas são imediatas e concretas. Tem coisas que dizem respeito à vida, são a vida em comum, são coisas públicas, né? São coisas em comum. Isso é estranho pra gente. Isso parece bastante lógico, né? Da forma como a gente deveria ser, uma forma como a gente deveria viver, né? Mas não é assim. A gente entende que a vida em comum ela só existe enquanto alguma coisa estatizada, né? E nós temos dificuldade de nos encontrarmos, né? Tá, nossas cidades são muito populosas e as polis não eram tão populosas, né? Tem vários motivos para nós não estarmos mais em polis, não termos mais a vivência de polis, né? As polis, elas tinham suas próprias divindades,
adorava-se Atena, como uma outra polis adorava Atena, mas não era exatamente a mesma Atena. Em um lugar, a Atena ela era adorada no seu aspecto mais guerreiro, no outro adorada no seu aspecto mais daquela que ensinava trabalhos manuais. Essas diferenças não se contradiziam, mas não eram exatamente os mesmos deuses. E também, mas os nomes eram os mesmos, né? Eram parecidos, mas não eram os mesmos deuses. E também adoravam-se os heróis que estavam enterrados ali, né? Os antepassados das famílias, em cultos domésticos. Em Atenas, na cidade de Atenas, os mais ricos eram taxados, eram obrigados a contribuir com as festas religiosas, com as peças, realização de peças, né? Com construção das triremes, né? Os navios de guerra poderiam até ser os condutores dessas triremes nas guerras, né? Mas eles tinham que construir, eles tinham que contribuir para as coisas da cidade. E eles contribuíam com orgulho. É diferente de hoje em dia uma taxa que é sentida como uma coisa que não tem sentido, né? O Estado moderno é baseado na impessoalidade e na contribuição de todos para que um agente impessoal governe como nosso representante, mas os impostos, as nossas contribuições não nos dão orgulho, né? A gente não sente que está contribuindo para alguma coisa. Embora seria bom olharmos para o grego e víssemos a relação entre nós todos e aquilo e os assuntos públicos e a forma como nós participamos da lida com as coisas públicas, né? O que nós temos a ver, o que são os assuntos públicos e como nós lidamos com eles. Isso é uma consciência que deveríamos ter. E olhar para a polis grega nos ajuda isso, né? Porque eles tinham a ideia do público e eles lidavam cara a cara com esses problemas que eram de todos. O Quito tem um momento em que ele fala da Oresteia, do Ésquilo, como o Ésquilo ele mostra a relação entre a polis, o pensamento, a experiência da polis e a experiência religiosa. Ele fala em Argos, do funcionamento da lei, uma lei cruenta, né? Uma lei que sempre impunha à família dos Atridas o derramamento de sangue, né?
uma violência que não tinha parada. E o Orestes, ele tem a atitude pior de todas, que é matar a própria mãe, porque ela, com a ajuda do amante dela, matou o rei de Argos, ameaçando então, portanto, o tecido social. Então o Orestes precisava matar a Clitemnestra, mas a atitude dele foi horrível. Ele passou a ser perseguido pelas Erines, que já atuavam no palácio, com essa sede de sangue, esse modo de justiça arcaico. E aí o Orestes, ele vai ser julgado na cidade de Atenas. Ele pede ajuda à deusa e ele é julgado próximo da Acrópole, né? Ali vai se constituir o Areópago, que vai ser uma instituição de Atenas. E nesse julgamento, presidido pela deusa, e as partes são Apolo e as Erines, né? Aliás, os advogados, as partes são Orestes e as Erines, mas o advogado do Orestes é o Apolo, que vão discutir o que ele fez. No final, os votos são iguais e a Atena o absolve. As Erines ficam insatisfeitas, mas a deusa as convence a se incluírem na cidade, a não serem, as convence a participarem da cidade, a participarem da nova ordem, né? Enquanto no papel de deusas que protegem os nascimentos, os casamentos, né? Então, o Quito observa como o Ésquilo, ele trazendo nessas relações religiosas, como elas se organizam na formação da polis, passando de um momento de caos, em que era um momento da violência desenfreada, aliás, da violência sem fim, no Palácio dos Atridas, para uma situação de cosmos, né? Uma situação de ordem, em que os poderes vão ser distribuídos. Os poderes não são negados, eles são conhecidos, mas eles cada um ocupam de um aspecto da vida dos homens. Então a polis entra aí, a polis é um meio de realização das leis divinas, um meio de realização do cosmos, pela organização justa das diferentes potestades e também dos homens com suas funções. A polis, ela é ao todo da vida dos homens, imediatamente presente e sendo tratado por eles enquanto assuntos públicos, né? Assuntos comuns.
E esse pensamento é distante para a gente. É distante a gente ter uma ideia da concatenação das nossas vidas. Talvez alcancemos a relação das nossas vidas com a do vizinho, talvez não. Aqui na minha rua houve uma época em que estava tendo muito assalto, e um dos vizinhos propôs que todos deveriam ter uma arma, né, em casa. Aí eu fico pensando, aí eu falei e fiquei pensando como isso seria perigoso para a nossa própria convivência aqui, né? A gente tem dificuldade de pensar a relação entre nós, mediada ou não pelo poder público, né? A gente chama de poder público o Estado, mas também nós temos certo poder público. Aliás, será que temos certo poder público? Poderíamos ter, né? Por que não? Poder de decidir as coisas, lidar com problemas, considerando uns aos outros e aquilo que deve ser resolvido, né? Em relação, por exemplo, às tragédias no Sul, as cidades, muitas cidades estão destruídas, né? As pessoas perderam o seu modo de vida e as cidades precisam ser reconstruídas com a ajuda do governo federal. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou para que as pessoas, falou que as doações atrapalham o comércio local. Eu fico, mas que comércio? Que comércio? Que vendedores há? Que compradores há? Há relação comercial funcionando no Rio Grande do Sul? Nas cidades atingidas, pelo menos? Há. E até naquelas que não foram atingidas também foram impactadas por causa daquelas que foram atingidas, né? Há uma interligação. Há uma pessoa que trabalha numa loja na cidade X mora na cidade Y, que foi alagada, e não pode trabalhar na cidade X. Ou uma mercadoria que é vendida na cidade X vem da Y, mas não pode mais ser transportada e vendida. Não há mais, como a moradia das pessoas está prejudicada, é preciso dar esse passo atrás para reconstruir a condição de moradia, para que aí venha o comércio, né? Parece que o governador do Rio Grande do Sul ele está muito distante da realidade da realidade, distante do concreto do Estado, das cidades, de como as pessoas estão vivendo hoje. Então, nosso distanciamento do concreto, dos problemas e do olhar cruzado com o outro, e também o distanciamento da nossa perda da ideia da totalidade, econômica, política, moral, nossa perda da ideia de totalidade, isso que são as coisas eram características da polis. Essa perda é dos cidadãos, incluindo também os governantes. E poderíamos olhar para a ideia de polis como uma utopia, né? A polis como uma utopia. O quanto podemos nos inspirar pelo modo de vida dos gregos da época clássica, né? A época da polis, século VI, século V,
foram o auge das poleis, como podemos olhar para eles para pensar como viver juntos, né? Não só uma vizinhança, mas viver juntos no sentido não só no que o olhar alcança imediatamente, o olhar para o outro na minha frente, para um grupo na minha frente, mas viver juntos até em escala maior, né? Tá bom? Então a gente fica por aqui.